tudo muito legal, tudo muito inspirador. Tu esteve na Globo em um momento que a Globo era muito forte. Muito, muito. Na época que a Globo que falava era lei. Não, é isso aí. O que ela passava pro telespectador, Era a verdade. pessoa acreditava piamente naquilo que estava falando. Com um detalhe, além da força dela, não tinha redes sociais. Vamos dizer Não, que não. era um outro cenário. É. Celular com câmera só surgiu no ano de 2000, só para você ter ideia. É isso. Então era um outro cenário. Não, era um outro cenário. Era coisa do jornal. Você recebeu o jornal em casa, ficar lendo. Uma época que... E a Globo também era dona do jornal. Do jornal de maior circulação. E você estava ali dentro, mesmo com certa discrição, mas estava trabalhando bem. Você trabalhou no Fantástico, não foi? No Globo Repórter, no Jornal Nacional. E, cara, fala de um pouco dessas experiências de você vindo de Portugal, você tá lidando com as pessoas, das pessoas que você conseguiu retirar essa biografia. O que te traz na memória esse tempo de Globo em que você mesmo tentando ser... Falei a palavra agora, tentando ser discreto, aparecia pra caramba. Porque a Globo... A visibilidade era gigantesca. Porque a Globo, todo mundo conhecia que aparecia na Globo. Eu estava na vitrine o tempo todo. Então, quando... Olha, Vinícius, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio pro Rio. Em que ano você trabalhou na Globo, assim, mais específico? Só pra gente Aqui entender, no de quando a Rio, quando? no Rio 94 a 2008. Pô, então, aconteceu um monte de coisa aí. Pô, Foi muita coisa. Isso Teve aí. o plano cruzado, Foi muita o plano coisa. real. Plano Real, 94. Foi muita coisa. A exposição era muito grande. Eu estava muito, como eu cito no meu livro, Histórias das Histórias que Contei, não é à toa que tem esse nome no livro. Eu estava tipo Mais aquele... livro pra gente ler, né? Saca aquele patinho em quermesse que o nego dá um tiro? Eu estava ali passando. E Papai do Céu foi me protegendo ao longo desse tempo. E não é que eu não era formado. Meu diploma caiu num embrólio que não era meu, um embrólio diplomático. Eu trago lembranças muito bacanas da Globo. Muito bacanas daquilo que eu fiz, porque o que é... Qual é o conceito de notícia? Vamos falar um pouco sobre notícia. Por favor. Tem um aforismo, uma frase, ninguém sabe exatamente se foi um britânico ou se foi um americano que falou. Notícia é quando o homem morde o cão. O cachorro mordeu o homem, não é notícia. Notícia é quando o homem morde o cachorro. É o fato fora da curva. O fracasso fragoroso ou a medalha olímpica. É sempre um extremo, não é o normal. Eu não vou para a Ponte Rio-Niterói para dizer que está tudo bem. É porque está o caos. E quanto mais você vai galgando na sua profissão, mais, entre aspas, espetaculares ou fora do comum vão virando as notícias. O que justifica fazer uma reportagem especial, uma série especial para a TV? São casos realmente excepcionais. E eu coleciono personagens e situações excepcionais na minha vida que me fizeram, como eu disse no começo da nossa gravação, me convidaram a questionamentos éticos muito grandes. Vou citar uma história pequena, simplória, mas para mim muito marcante, que sempre choro quando a conto. Aconteceu aqui na Barra. Fui fazer uma reportagem para o Fantástico sobre reprodução assistida a preços populares. Então, gente que estava fazendo reprodução in vitro em 12 vezes, 24 vezes. E eu queria mostrar se funcionava isso também no serviço público. E fui lá para o Pedro Ernesto, lá em Vila Isabel, para ver se funcionava. Teve um anúncio. Foi fertilização in vitro para a população carente. Rolou? Claro que não. Claro que não. Tinha 300 mulheres na fila. E a primeira da fila era a dona Nailde. Dona Nailde, tudo, porque hoje convive, né, faz parte da minha família do jornalismo. Dona Nailde desabou a chorar na porta do hospital. Falou, olha, eu entrei nessa fila com 36, eu estou com 40. A única chance de eu ver meu filho nascer era essa. Eu acreditei. Eu sou professora, meu marido é militar e nós acreditamos na única e não. Aí eu fui para a redação, editei a matéria, falei, caraca, o que eu faço? Invado ou não invado as fronteiras éticas e deontológicas? Aliás, é ético não invadi-las? Isso. Liguei para o médico. Doutor João, aqui da Barra, doutor João Ricardo Auler. Doutor João, seguinte, a matéria está editada, eu estou ligando para pedir uma gentileza para o senhor. Não vai aparecer no ar. Se eu bancar os medicamentos, o senhor tem como fazer esse procedimento a um preço um pouquinho melhor? E contei a história da dona Nailde sem que ela soubesse. Doutor João, fala para ela me ligar agora, eu adorei essa história. Aí eu falei, dona Nailde, olha,
eu avancei um pouco o sinal, eu contei a história que a senhora gravou pra gente, para um médico, ele quer falar com a senhora. Ele quer falar sobre o quê? Eu falei, tá querendo falar com a senhora. O fato é que hoje, com 15 anos, tem um cara chamado João Vinícius entre nós. Caraca! Avanço ou não? É lícito não avançar? Como não avançar? Você entende? Sim, sim, sim. Quem soube disso da minha chefia? Ninguém. Se alguém sabe, sabe por conta do livro. Eu conto esses bastidores no livro. E João Vinícius sabia mais ou menos da história dele, mas leu o capítulo na fila de autógrafo. E você tem noção? E ele se apresentou para você? Eu já conheço Já a Dona conhecia, Nair, né? já. Aí quando ele vem, tem uma foto, ele está abraçado. Ele sabia mais ou menos, mas está ali. Então são dilemas que a vida te coloca na frente, que você tem que ser ousado e entender que você pode fazer a diferença na vida de alguém, ou entre aspas, de alguém. E são pessoas que estão para sempre na minha história. Estão para sempre na minha história. Imagina a quantidade de pessoas que tiveram histórias parecidas, às vezes não tão profundas, mas que tiveram a vida mexida um pouquinho, às vezes nem por uma atitude tão direta, mas só por uma notícia que você deu. Uma palavra dada. Isso. E por isso a minha arquitetura tão pensada nas frases quando eu estou ao vivo. A gente tem uma responsabilidade subdimensionada imensa na vida do outro. As pessoas que trabalham com comunicação social e hoje os influencers têm que ter uma noção muito clara da responsabilidade que essas palavras têm, porque comunicação é isso, não é aquilo que eu digo, é como bate no outro. E pode bater mal ou pode bater muito bem. Daí a nossa responsabilidade. As redes sociais, elas deram visibilidade e democratizaram o processo de produção e disseminação de conteúdo e precisava. Mas, ao mesmo passo, a gente tinha que ter discussões éticas e deontológicas sobre a responsabilidade do comunicador de massa. Entendi. O que eu estou fazendo ao recomendar o medicamento para fulano? O que eu estou fazendo ao recomendar ou ensinar o procedimento estético para fulana? O que eu estou fazendo com as minhas palavras que pode acentuar preconceitos, misoginia? E esse refletir a sociedade não faz na mesma velocidade que a progressão das novas tecnologias. Concordo contigo Você plenamente. tem a propagação de mentira, né? De fake news. Sim. Que geram morte, já teve caso de morte por causa disso daí. A Universidade de Oxford, ela cunhou uma expressão chamada pós-verdade em 2016. O que significa essa história? É o uso estratégico de notícias falsas em rede social para manipulação de massas. Massas sempre foram manipuladas ao longo dos milênios, não é de agora. Mas é de agora a existência de rede social, é de agora a existência de câmeras de celulares que fazem imagens em 4K, em 8K. É de agora o uso da inteligência artificial que manipula vozes e vídeo e que cria uma miopia entre realidade e mentira. A gente não vai saber, Anselmo, Fernandão, daqui a muito pouco tempo, o que é verdade, o que é mentira em vídeo. Nas eleições agora municipais, a gente vai ver grandes manipulações. Aguardem. Isso vai acontecer agora. Daí a nossa necessidade de entender esse processo e saber que a gente está num trem-bala muito louco de revolução para qual o cérebro não está preparado. Daí, de novo, a necessidade da reflexão ética e deontológica sobre o que a gente vive. E a filosofia fala muito disso, né? Os estoicos falavam muito de ética, de moral, e a gente está revivendo tudo isso hoje, né? Sim. A implantação, o dilema, né, de agir de forma ética. Tem uma história que é muito legal, né? O certo é o certo, mesmo se ninguém estiver fazendo, e o errado vai ser sempre errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Isso é meio que baseado na ética, né? Ética, Que é uma estudo da moral. ética é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo. É isso. Não é isso? É isso. Isso é muito bacana. Isso é Ele legal falou pra caramba. quando você falou aí disso tudo, veio na minha imagem uma foto que eu vi do acidente do Boechat. Era uma mulher tentando salvar o cara do caminhão e a maioria só filmando. Entendeu? Claro, pô. Uma tentando salvar. E os... Porque ele bate num caminhão, não é isso? Alguma O coisa. helicóptero cai e bate num caminhão. Exatamente.
E aí, a mulher tentando salvar o motorista, alguém do coisa. Uma cacetada, só uma. Assim, eu tô falando que é mulher, mas uma pessoa. Não sei se é mulher ou homem. Muito triste. E o restante filmando. Pra quê? Pra ter like. Só uma outra, já que você citou o nome do Boechat, trouxe A memória. a memória, o nome do Boechat. Quando eu fui assumir o assento que foi do Boechat aqui no Band News Rio, primeira edição, para ancorar junto com o Rodolfo Schneider e com a Agatha, muita gente falou, caramba, que responsa, substituir o Boechat. Eu falei, responsa nenhuma, porque é insubstituível. Eu vou fazer o meu, dentro da minha seara, e continuar o legado dele com muita responsabilidade, muita ética. Mas quando você está no assento de um insubstituível, não tem peso. É muito leve, né? Isso. É leve. Eu vou fazer o meu da melhor forma possível, com muito afinco e muita consciência do legado, mas sem o peso de substituir ninguém.